poder do pecado. Como é que a gente pode ser liberto do pecado? Porque o pecado está entranhado em nós. Desde a queda do homem, desde o Éden, quando Adão, o primeiro casal, caiu, o pecado entrou em toda a humanidade. E agora a gente vai ter que lidar com isso. Nesse capítulo 6, Paulo vai nos ensinar, vai nos dar a receita de como a gente pode ser liberto das práticas do pecado. Sabe por quê, queridos? Porque vivemos numa matrix. A matrix está aí, é o sistema. O sistema hoje, que é a matrix, ela te dá um monte de coisa para te controlar atualmente. Através do quê, pastor? Através dos filmes. Dos filmes de Hollywood. Tudo que vem dos filmes de Hollywood, todas as camadas de filme de Hollywood, é para controlar a mente das pessoas. Isso vem da matrix do sistema. Não é proibido você de vez em quando assistir um filme bom, é bom, faz bem você ir no cinema, isso aí. O que não pode é você ficar ali direto. A Netflix é pior que o cinema e pior que a novela. E o Netflix vicia ainda mais do que uma novela. A novela você assiste hoje, é só outro dia. A Netflix está assistindo a série, enquanto não acaba, tu não sai da frente da televisão. É uma forma de controlar a tua mente também. Então esse estudo aqui também vai nos ensinar como sair dessa matrix, como sair desse sistema que nos oferece tudo para nos controlar. Por que existem os jogos? Você vê ali as pessoas brigando, correndo com a Sandu, Flamengo e Vasco, é uma forma de controle, porque traz emoções dentro do campo. As pessoas brigam, as pessoas vão com a porrada, se matam, tudo por causa dessa matrix, tudo por causa do poder do pecado que habita dentro delas. Então você servir a Cristo, você tem que sair dessa matrix, desse sistema. Como é que nós vamos sair? Através de muita palavra, através de muita oração, de uma comunhão firme com Deus. Porque a gente é caído, a gente é falho, a gente é pecador. E só tem um jeito de você dizer não para a matrix, dizer não para esse sistema que está aí. Quer que o sistema te dá muita farra? Quer que o sistema te dá as facilidades, porque a porta é larga do sistema, mas a porta estreita da graça, da salvação, ela é estreita, ela é complicada e difícil, não é para qualquer pessoa. Porque você vai ter que abrir mão de muitas coisas para servir a Deus. Eu abri mão de muita coisa, querido. Eu abri mão de muita coisa, de muita facilidade que o mundo nos coloca na nossa mente. Então esse capítulo 6, a gente vai aprender nessa noite como é que a gente vai sair desse sistema. Hoje é o capítulo 6, do 1 ao 14, viu, querido? Então aqui é a libertação do pecado. Por quê? Porque no capítulo 5, você que perdeu, a gente não deve confundir isso aqui. Olha aqui, deixa eu ler o capítulo 5, 20 e 21 da aula passada. A lei foi introduzida para que a transgressão, os nossos pecados, preste atenção para você entender, fosse ressaltada. Mas aonde aumentou o pecado, transbordou a graça. Então quer dizer que a graça de Deus, vivemos essa graça de Deus. E o pecado está aí, a gente pode fazer tudo o que a gente quer. Porque transbordou a graça de Deus na cruz do Calvário. Agora vamos viver em pecado, é isso que Paulo vai dizer que não é assim. A fim de que, assim como o pecado reinou até a morte, também a graça reine pela justiça, conceder vida eterna mediante a Jesus Cristo. Aí Paulo vai explicar agora no capítulo 6, que nós vamos entrar, como é que a gente vai sair dessa matrix. Que diremos então? Uma pergunta. É como se alguém estivesse fazendo pergunta para Paulo. Quer dizer que a gente vai ficar pecando agora, já que vivemos sob o poder da graça, vivemos sob o poder da graça. Aí a gente vai pecar, vai fazer tudo de errado, porque o pecado na vida do crente tem que ser um acidente, não que ele venha praticar. Que diremos então? Paulo está dizendo. Continuaremos pecando para que a graça aumente? Porque se você levar o pé da letra, você vai continuar pecando, você vai continuar bebendo, você vai continuar fornicando, você vai continuar se drogando, você vai fazer as vontades do pecado do sistema, daquilo que o sistema, a matrix te oferece. Está entendendo? Dá glória a Deus.
Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo na prática do pecado? Você nunca vai deixar de ser pecador. Mas o que desagrada a Deus é você bater naquela tecla todo o tempo ali. E isso desagrada ao Senhor. Tem muitas pessoas que não conseguem se libertar do cigarro, porque é um vício desgraçado para a pessoa largar. A pessoa não consegue, ela está na igreja, mas ela está fumando escondido. E ela não consegue ser liberta. Você sabia disso? Eu conheço pessoas assim. Por quê? Porque ainda não entenderam. O que vai desagradar a Deus é ele ficar batendo ali, fumando todo escondido, então bebendo todo o tempo ali escondido, praticando aquilo que desagrada a Deus. Por quê? Porque nós morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Quando eu estava no mundo, eu bebia muito. Gostava de uma gelada, uma latinha de gelada. É muito gostoso uma latinha de gelada. Vocês sabiam que é gostoso? Porque se não fosse gostoso o pecado, o cara não bebia, querido. Então eu gostava de uma latinha de Skol, aqui fazendo uma propaganda para a Skol. Naquele tempo a Skol estava no auge, né? Porque hoje tem outras bebidas que estão no auge. Mas naquele tempo, quando dava sexta-feira, eu pegava, comprava um pacotinho não, comprava uns 3 logo, colocava no congelador. Final de semana, eu ia trabalhar com música, 15 anos no mundo tocando, né? Para Satanás, fazendo a vontade do sistema. E o que acontece? Aí Deus nos resgata para a glória do seu santo nome. Então tudo aquilo eu tive que abrir mão. Eu posso nesse estudo qualquer dia trazer um vídeo meu aqui, eu quero mostrar para vocês como era que eu era, o que era que eu fazia, porque é importante o testemunho. Entendeu? Porque tem pessoas que não acreditam. Então nós temos que morrer para aquelas práticas do mundo. Então o que era que acontecia? Colocava minha geladinha ali, minhas cozinhas ali e metia a cara. E era rock que comia. Quando estava tocando no mundo era melody, era brega, era pagode, era todo tipo de música. Mas quando eu ia curtir, só rock internacional. Meus CDs era só coisa cara. Não sei nem para onde foi aquilo. Ficou tudo para Tucuruí, não peguei nada daquilo, não sei nem para onde está. Todo tipo de CD. Eu tinha coleção do Bon Jovi, eu tinha coleção do Aerosmith, eu tinha coleção do Guns N' Roses. Tudo que tu possa imaginar de rock eu tinha coleção. Tudo que você possa imaginar. MPB, os melhores rocks nacionais, tudo eu tinha. Era partilheira, assim, olha, uma estante cheia. O Senhor está mandando contar isso aqui. Era cheia, querido, cheia. Então eu teve que abrir mão daquilo, querido, para servir a Deus, sair da Matrix. Tem pessoas que chegam comigo, pastor, cante aquela sua música, a Minha Ilha, que é um sucesso. Agora tem uma aí, a Baby, que está estourada aí, está tocando muito. Tem um amigo meu que quer comprar música de mim, que ela está estourada. Eu falo, meu amigo, eu já saí dessa vida, eu já saí dessa Matrix, eu sou um pastor, agora eu tenho que agregar pessoas para o reino de Deus. Então, olha, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Então, se a graça, Jesus já morreu na cruz do Calvário, eu vou beber, vou meter a cara no mato, já sou salvo mesmo, mas sou um eleito mesmo, quer dizer que eu posso fazer tudo? Paulo está dizendo que não. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma, ele está dizendo. Nós, os crentes, os salvos, os que morremos para o pecado, a vida lá antiga que eu tinha, agora é nova vida em Cristo Jesus. Cadê o fundo, varô? Aumenta um pouquinho. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Como é que eu posso estar aqui na igreja e cantar lá no mundo? Porque tem amigos meus que são crentes. Eles pregam na igreja, estão na igreja, mas também estão cantando no mundo. Não pode, querido, é contra a Bíblia. Você tem que escolher qual é o caminho que tu quer seguir. Ou tu sai da Matrix, ou tu não faz a vontade de Deus. Eu prego o evangelho verdadeiro, querido. Nós temos que sair, largar a Matrix, senão está fora com Deus. Vamos continuar.
Ou vocês não sabem que todos nós, os salvos, que fomos batizados em Cristo Jesus, quando Ele morre na cruz, que Ele entrega o Espírito, fomos batizados em sua morte. Então, se você continuar naquela prática, você está sacrificando o Filho de Deus de novo. O sacrifício de Jesus não vale nada para você. Portanto, fomos sepultados com Ele. Eu fui sepultado com Ele. Eu não posso mais voltar para lá cantar brega. A Daciama era muito boa de brega, viu? A missionária Daciama, ela dançava que queria que o senhor ouvisse. Ela era magrinha, sabe? Eu sei que a cantora lá da banda, que coloquei ela como cantora, eu falei, não mexe com a minha mulher, deixa ela quieta, porque ela era muito bonitona. Ela até é bonita, mas ela era mais bonitona ainda. Agora ela está malhando aí atrás, estou incentivando ela para ela perder uns quilinhos, né? Aí ela está malhando, aí ela falou, estou toda quebrada. Mas eu falei, mas é assim mesmo, depois acostuma o corpo, né? Porque até para isso é difícil, querida, você emagrecer. É uma luta, não é? Para engordar é muito rápido, agora para te emagrecer, tu sofre, dói tua cabeça, te dá fome, tu fica doidinho. Eu me lembro quando eu fiz o meu tratamento, eu sofri muito no começo, mas depois acostuma o cérebro, aí tu já não quer mais. Só come aquilo e tal, e te controla, né? Ela já está começando a emagrecer, o rosto dela já está ficando fino, né? Falei para ela, quanto mais peso ela perder, mais presente ela vai ganhar. Mais bênção ela vai ganhar. É um incentivo, né? É incentivo aí porque não é fácil, querido. Nós lidamos com tudo isso dentro da gente. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte, por meio do batismo, a fim que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos nova vida com Ele. É abandonar, querido, essa Matrix. Não vai dar trela para a Matrix, que ela vai te engolir e te dominar a tua mente. Eu me lembro que quando eu me converti, a maioria das pessoas da igreja ali onde eu congregava, a maioria largou Jesus. Estão tudo no mundo bebendo cachaça. Por quê? Porque não foram ali cessados na rocha, no ensino da palavra de Deus. Eu estava ontem vendo um estudo de um pastor, ele falou uma coisa muito tremenda, que quando Deus cria Adão e coloca no Éden, Deus não visitava ele toda a tardezinha lá, o casal? Por que Deus visitava? Ele falou uma coisa que eu achei muito impactante. Ele falou que Deus visitava Adão e Eva para trazer a presença dele para eles. E quando ele falava com eles, a palavra preenchia o vazio dele, o ser deles. Foi muito forte isso. E é verdade. Porque a palavra de Deus é que vai nos fortalecer e preencher o nosso vazio. Por que o cara bebe lá no mundo? Porque a alma dele tem sede de algo. Está na entranha dele ele adorar alguma coisa. Se ele não adora a Deus, ele vai adorar o sistema. Não tem para onde correr, querido. Continuando o estudo. Se dessa forma fomos unidos a Ele, a Jesus, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também semelhante da sua ressurreição. Eu te pergunto, a Matrix vai te dar essa esperança? A Matrix quer te matar, querido. A Matrix quer acabar contigo, ela quer te tirar da presença de Deus. Mas cabe você escolher, porque o poder de escolha Deus colocou na nossa mão. Pois sabemos que o nosso velho homem, quando eu era lá atrás, olha, farreiro, foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído. E não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Você não deixa de ser pecador. Mas aí sim, aí a graça ela só vale na tua vida quando tu está fora da Matrix, quando tu serve a Deus. Aí a graça dele, a ressurreição dele, o sacrifício dele vale para você, vale para a tua vida. Porque senão você está crucificando de novo ele lá, Paulo está dizendo. Vivemos nova vida. O velho homem, querido, tudo que a gente fazia no passado tem que ser crucificado com ele.
Ora, se morrermos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que tudo tem sido ressuscitado dos mortos. Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque ele veio, cumpriu a profecia, morreu, ressuscitou, e também aqueles que morrerem com Cristo naquele grande dia vão ressuscitar do túmulo, querido. Você lembra que eu preguei naquele domingo? Que quando Jesus, a terra engoliu ele, que ele passou 3 dias lá, muitas pessoas foram ressuscitadas ali, começaram a aparecer em Jerusalém, e o povo ficou impactado com a glória e o poder de Deus. Porque morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo e vive para Deus. Da mesma forma, considere-se mortos para o pecado, para o mundo, para a Matrix, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, porque somos dele. Jovens, nós somos deles, vocês são deles. Vocês, jovens, são do Senhor Jesus, vocês não são do mundo. A igreja do Senhor, daqui com o tempo, está nas mãos de vocês. Porque eu vou ficar velhinho, aí Deus vai ter que levantar os novos que estão chegando. Aí eu te pergunto, se os pastores do Brasil agora não começarem a ensinar esses jovens, não começarem a preparar esses jovens, o que é que vai sair da igreja? Porque o negócio está feio. Eu estava assistindo os Gideões, a maioria dos pregadores só pregavam coisa fora da Bíblia, só aquilo que eles pensavam, queriam falar como se eles fossem Deus, se colocando no lugar de Deus. Eu não vi nenhum pregador falando de Bíblia, meu irmão. Eu falei, meu Deus, que negócio é esse? É só para reparar a trave do outro, falar mal do outro pastor, falar mal da igreja, os caras querem ser os perfeitinhos. Ninguém é perfeito, mas a gente tem que ter uma comunhão, uma vida de paz e de testemunho diante de Deus, querido, senão não tem igreja. Olha o que ele vai dizer, Romanos 6:12, até o 14 hoje, tá? Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos. Isso aqui é forte. Porque o nosso corpo agora é templo do quê? Do Espírito Santo de Deus. E Deus tem ciúme da gente. Eu não posso agora pegar o meu corpo e me prostituir com bebida, com droga. Não pode mais, querido. Eu já saí da Matrix, eu já saí do sistema. Portanto, não permito que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam os seus desejos, porque o nosso maior inimigo é a nossa carne. A gente luta com esse desejo. Os desejos da gente quer levar a gente para um lado que Deus não quer. E tu só vai ter esse domínio se tu estiver em oração, ler a Bíblia. Senão tu não vai, tu vai fazer o desejo da tua carne. Não te engana, não vou te mentir. Essa luta é interna, querido. O pecado carrega em nós. Agora basta a gente, a Bíblia diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então é eu que tenho o poder de escolha. Eu só bebo se eu quiser, eu só fumo se eu quiser, eu só faço isso se eu quiser, porque você tem o poder de escolha. Eu vou ser bem sincero com o que ela pregou. Sabe o que ela quis dizer? Que nós somos separados. O crente, ele é separado do mundo, querido. Não tem para onde correr. Esse é o verdadeiro evangelho. Olha, não ofereça os seus membros dos seus corpos ao pecado. Por que ele está batendo nessa tecla? Porque essa sociedade aqui, há 2000 anos atrás, era uma sociedade o quê? Hedonista e idólatra, de Roma. Os imperadores tinham parceiros, era uma orgia, fazia parte do culto deles. E Paulo está dizendo, negativo, não ofereça os seus membros aos deuses, aos ídolos. Não ofereça os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumento de injustiça. Antes, o quê? Ofereçam, isso aqui é loucura. Isso aqui é loucura, jovem. Tu ofereceu o teu corpo, a tua vida para Cristo. Os caras lá na faculdade vão rir de ti. Esse daí ficou para trás.
que é que o sistema fala dos crentes? Dos crentes. Que nós somos o quê? Ultrapassados. Que nós somos o quê? Queremos atrasar as coisas. Mas eu prefiro ficar com Deus. Eu prefiro ficar com a palavra. Por quê, pastor? Porque a palavra, ela não erra, ela é verdadeira. Olha aqui, não ofereça os membros dos seus corpos ao pecado, à prática, como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Lá no mundo a gente era cavalo do cão. E aqui nós somos bênção para o reino de Deus. Somos bênção para o Senhor, querido, querida. Isso aqui é forte. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereça os membros dos seus corpos a Ele como instrumento de justiça. Isso aqui é forte. Por quê? Porque os jovens hoje são muito bombardeados. Você é bombardeado atualmente lá na tua escola, nos teus passeios, nas tuas convivências. Todo mundo te oferece para te servir o mundo. A maioria dos jovens hoje não serve a Deus, serve ao sistema. A maioria dos jovens hoje fumam e usam droga, porque o sistema manda lhe fazerem isso. Mas o jovem de Deus, ele é separado. Daniel foi separado dentro da Babilônia. Ele não se contaminou com todos aqueles prazeres, os palácios do rei. Ele pegou os amigos dele e se separaram dentro da Babilônia, e lá Deus exaltou eles. Querido, nós somos separados do mundo. Mas eu te falo, jovem, você só vai vencer se você ler a Bíblia, se você orar e se tu tiver comunhão com Deus. Não te engana. Deus não me chamou para ficar falando coisas que não é para falar. Tu sabia que tem pastor que tem medo de pregar uma mensagem dessa? Mas Deus não me chamou para isso. Deus me chamou para pregar sua palavra. Doa quem doer, querido. E dói em mim, viu? Deus me prova muito quando eu estou lá no meu trabalho. Deus me prova em tudo que eu prego. Tem um monte de pombagira lá na Ceasa. Você sabia disso? Mulherada que quer dar em cima de mim. Eu sou de mais bonitão. Olha o bonitão desse aqui. A mulherada fica doida. Né? Eu meto um Malbec aqui, vou tudo cheirosão. Eu vou por aí, as garotas me perguntam: senhor não usa aliança, senhor é solteiro? Porque eu não uso quando eu trabalho, que me agonia. Né? Mas a aliança que eu fiz com Deus é dentro do meu coração. Né? Isso aqui são símbolos. Mas elas perguntam, tem mulher que pergunta. Esse homem é muito bonito, olha o olho dele, meu Deus do céu. Não estou me gabando, mas é verdade, querido. E acontece com você também. Olha a Bia, uma menina bonitona dessa, o cara vê e fica doido. A Emily, uma menina bonita, a Vitória aí, olha aquele bonitão lá. É o Saulo ou o Samuel esse aí? O Saulo, um morenão bonitão desse aí. Olha, o Josias já até viajou aí. Está nos Estados Unidos aí. Olha, o João está esperto. Gostei do João, viu, João? João tem que cantar mais, João, aqui na igreja. Prepara um louvor lá para te cantar com Moisés. Viu? Prepara um lá para te cantar no domingo. O João está ficando rapazinho, tá crescendo, João. Já está no jogo. Eles serviram aí, bacana, não foi? Serviram todo mundo aí sentadinho. Foi muito bacana aquilo, sabe? Muito interessante. Foi uma bênção. Nós já estamos terminando. É o último versículo do capítulo 6. A gente vai continuar na outra aula, na quarta-feira. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Vamos ficar de pé. Então a graça, ela só tem importância para a nossa vida se a gente glorificar a Deus. Glorificar a Deus em tudo, querido. Em nossos corpos, em nossas atitudes, em tudo que Deus pede para a gente. Isso não é fácil. Não é fácil porque somos pecadores. Mas a graça de Deus, se você buscar Ele, se você estiver na presença dEle, e a presença dEle estiver em você, você consegue vencer todo o mal.